Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o tema de hoje é sobre equações logarítmicas. Nós estamos vindo de uma série de estudo acerca de logaritmos, dado lá pela definição, e aí nós trabalhamos as funções logarítmicas, e agora nós vamos trabalhar as equações logarítmicas. Para isso, acompanhe o nosso material, façam as suas anotações e depois reveja essa aula e outras aulas para tirar a sua dúvida ou até mesmo procurar o seu professor na sua escola, na sua sala de aula ou até mesmo através dos aplicativos que vocês estão estudando até o momento. Então acompanhe comigo o material. Na equação logarítmica, nós temos aí 3 pontos a ressaltar para nós entendermos o que é a equação logarítmica. No primeiro ponto, pelo menos nós vamos ter uma incógnita, um número desconhecido que vai ser representado, por uma letra. Nós vamos ter também uma relação de igualdade, certo? Já que nós estamos falando de equação, então nós vamos trabalhar a relação de igualdade. Um outro ponto é em relação à incógnita do logaritmando, ou na base do logaritmo. Então são esses 3 pontos que nós devemos observar para nós entendermos como trabalhar a equação logarítmica. São equações com incógnita no logaritmando ou na base do logaritmo. Então, nós podemos operar com esse tipo de equação, então nós devemos levar em consideração as condições de existência do logaritmo. Espero que vocês entendam e saibam quais são essas condições de existência, que nós vamos utilizar agora rotineiramente. Os valores encontrados na resolução da equação só serão considerados as soluções se forem valores que satisfaçam essas condições de existência. Já já vocês vão saber quais são. Então, olha só, o primeiro ponto a ser estudado hoje na equação logaritmo é que a equação apresenta ou é irredutível. É uma igualdade entre dois logaritmos de mesma base A. E aí vocês devem perceber que esse A da base ele tem que ser maior que zero e diferente de 1, certo? Então, apresentando aí na sua telinha, nós vamos ter um log de f de x na base A igual ao log de gx na base A. Então, percebam que quando eu eliminarmos o logaritmo, tanto no primeiro membro dessa equação quanto no segundo membro, nós vamos ter uma igualdade. Então, isso implica dizer que nós vamos ter uma f de x igual a uma g de x, quando eu anulo aí, os logaritmos. Na prática, vocês vão ver no exemplo como funciona isso. Então, nós temos aí no exemplo um log de 3x menos 3 na base 2 igual ao log de 9 na base 2, certo? Então, o que vocês percebem aí? De cara, vocês irão perceber que as bases são iguais, ou seja, elas têm valor 2, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, o que a gente pode fazer? Você passa o tracinho no log de 2, nos dois membros, e aí você vai perceber que nós vamos ficar somente com a parte da equação, que é 3x menos 3 igual a 9. E aí você deve encontrar o valor dessa incógnita, que é x. Então, nesse caso, nós vamos cair na equação do primeiro grau. Então, vamos lá à solução dessa equação. Nós temos aí 3x, e aí o 3 vai passar para o outro lado do segundo membro, com valor positivo. E aí lembre-se da propriedade. Eu estou falando aqui de passar, mas é uma forma matemática para que você compreenda aí na sua casa. Mas, na verdade, existe uma propriedade aditiva que funciona aí para que você faça esse jogo de sinal e de membro de um lado para o outro com os coeficientes. Tudo bem? Então, nesse caso, voltando aí, nós temos um 3x igual a 9 mais 3,
E aí, resolvendo essa adição, nós vamos ter 3x igual a 12. E, por sua vez, nós vamos ter um x igual a 12 dividido para 3. E o 3 novamente vai passar dividindo. Ele está multiplicando, vai passar dividindo. E aí, novamente, utilizamos uma propriedade lá da matemática, da inversa. Tudo bem? E aí, nós vamos ter um x igual a 4. Certo? Então, nesse caso, nós vamos substituir o valor do logaritmando e analisarmos a condição de existência. Qual é? Com a base já é o zero menor que o a e esse a diferente de 1, basta analisar que o logaritmo é b maior que 0. Tudo bem? E aí, pessoal, para vocês verificarem se esse x igual a 4 realmente é a resposta para a raiz desse logaritmo, basta vocês fazerem da seguinte maneira, acompanhe na telinha. Eu vou pegar lá a equação 3x menos 3 igual a 9 e substituir o valor de x. Então, nesse caso, ficará 3 vezes 4 menos 3 igual a 9. E aí, basta resolver agora a expressão numérica nesse caso. E aí, vocês terão 12 menos 3, que é igual a 9. E aí, tanto de um lado quanto de outro dessa equação ou dessa expressão, ela tem valor 9. Então, para isso, a nossa solução para esse logaritmo é o nosso x igual a 4. Ele é único para essa solução. Tudo bem? Agora nós vamos ver o segundo caso, que é quando a equação de igualdade entre o logaritmo e o número real. Ou seja, nós vamos ter aí, como vocês estão vendo na telinha, um log de f de x na base a, que é igual a um coeficiente, certo? Um número qualquer de um conjunto dos reais. Isso implica dizer, lembrando lá do conceito de exponencial, onde nós temos um a elevado a x igual a f de x. Lembrando que essa f de x é igual a y. Então, se eu colocar um y ou um f de x, é a mesma nomenclatura para essa situação. Para vocês perceberem isso, eu trouxe um exemplozinho aí para vocês perceberem na prática. Então, nós temos aí um logaritmo de 2x mais 12 de base 2, ou seja, ela é binária. E esse logaritmo é igual a 5, certo? Então, nesse caso, vocês vão pegar o 2 elevar a 5, e aí nós vamos ter a igualdade, que é o restante da equação, que é 2x mais 12. E aí, resolvendo essa situação, vocês terão que 2 elevado à quinta potência é 32, e igual a 2x mais 12. Resolvendo essa equação, vocês terão que utilizar da seguinte maneira: 32 menos 12, trocando de lado aí o 12, igual a 2x. Resolvendo essa situação, nós vamos ter 2x igual a 20. E aí vamos passar o 2 dividindo, e aí nós vamos ter que o x igual a 10. Nesse caso, quando você substituir o valor do logaritmo e analisar as condições de existência, você vai perceber que a base já é o zero menor que o a, e esse a é diferente de 1. Então, para isso, o logaritmo tem que ser b maior que 0. Tudo bem? E aí, para observar se isso está correto mesmo, basta substituir o valor de x. Então, nesse caso, 2x mais 12, você vai perceber que nós temos aí 32, certo? Que é igual a 2 elevado à quinta potência. Então, nesse caso, a nossa solução 10, ela satisfaz as condições de existência para esse logaritmo. Tudo bem? Está aqui? Agora nós vamos ao terceiro caso do estudo de equações logarítmicas. No terceiro caso, nós vamos trabalhar a substituição da variável. São equações que resolvemos ao fazer uma mudança de incógnita. Então, vocês vão perceber aí que nós temos, por exemplo, o quadrado de um log de x de base 2, menos um log de x na base 2, que é igual a 2. Percebam que nós temos um log aí que está elevado ao quadrado. Então, como é que nós vamos proceder? Então, nesse caso, esse log de x na base 2, nós vamos dizer que ele é y. E aí ficará
aliás, vai recair quando nós substituirmos os valores aí numa equação do segundo grau. Então percebam que lá na primeira situação, log de x de base 2, eu substituí por y. Então ficará y ao quadrado menos o log de x na base 2 também vale y, conforme nós consideramos. Então será y igual a 2. Resolvendo essa equação do segundo grau, encontrando a raiz, nós vamos ter os valores dos coeficientes a1, b menos 1 e c menos 2. E aí, utilizando a formulazinha de Bhaskara da função quadrática, ou, aliás, da equação quadrática, e aí nós vamos atribuir esses valores, fazendo as substituições, nós teremos discriminante igual a 9. Utilizando novamente o final da função da fórmula de Bhaskara e substituindo os valores, nós vamos encontrar o x1, que é igual a 2, e o x2, que é igual a menos 1. E aí nós vamos voltar esse resultado a fazer parte da incógnita auxiliar e fazer a mudança da variável. Por isso, é nela que faremos a substituição para a análise das condições de existência. Tudo bem? Então, nesse caso, o meu log de x de base 2 igual a y, ela será igual a 2, né? E aí, o 2 elevado ao quadrado, que é igual a x, nós vamos ter que um x é igual a 4. Então, o log de x na base 2 igual a y é o log de x na base 2 igual a menos 1. Resolvendo a situação, nós vamos ter 2 elevado a menos 1 igual a x. Ou seja, o nosso x é igual a meio. Então, pessoal, vocês percebem que pelas condições de existência nós temos aí dois valores que são solução para a nossa equação logarítmica. Nós temos como solução o valor 4 e o valor meio para essa situação. Tudo bem? Gente, hoje a nossa aula foi sobre equação logarítmica. Peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas, né? Façam as atividades propostas pelo seu professor e as que estão na plataforma Eduque. E uma boa aula. Até a próxima!